Bom, aqui agora é conteúdo de matemática, prismas e pirâmides, conteúdo novo da página 13. Então, Beatriz é artesã e construiu caixas decoradas para vender em sua loja. Vamos lá. Essa aqui é a Beatriz, esses são os materiais que ela usa para fazer as caixas decoradas. E essas são as caixas decoradas que ela fez. As formas das caixas de Beatriz se assemelham, ou seja, elas se parecem com alguns sólidos geométricos que você conhece. Quais são esses sólidos geométricos? Então, vamos voltar aqui. Esse sólido aqui, essa caixa aqui, ela lembra um sólido geométrico. Qual sólido? Um cubo. E essas três caixas aqui, elas parecem uma pirâmide de base quadrada, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês, depois 3 vídeos para vocês assistirem, para relembrar as figuras geométricas e os sólidos geométricos, tá? Então, lembrando que as figuras geométricas, elas são quadrado, retângulo, triângulo e o círculo. O quadrado, ele tem 4 lados iguais. O retângulo, ele tem 2 lados maiores e 2 menores. O triângulo, ele tem 3 lados e o círculo, ele não tem lado, né? Ele é redondo. E os sólidos geométricos, as figuras geométricas, elas representam a geometria plana. E os sólidos geométricos, né, as figuras geométricas representam a geometria plana e os sólidos geométricos a geometria espacial. Eles são compostos de 3 elementos que são fundamentais: a face, as arestas e os vértices. Isso daqui vocês vão ver bastante agora nesse conteúdo, tá? Que vai entrar aqui. Então, vamos lá. Página agora 14. Vamos investigar as semelhanças e diferenças entre prismas e pirâmides. Nos prismas, há 2 faces idênticas, que são chamadas de base. Então, ele tem 2 faces que são idênticas, ó. 2 lados que são idênticos, são as bases. E as pirâmides, ela tem apenas uma base. Então, aqui, traga para a sala de aula uma embalagem vazia de creme dental. Isso não vai acontecer, né? A gente não tem como levar nesse momento. Essa embalagem tem o formato de um prisma ou de uma pirâmide. Mas aqui a gente tem, ó, já pronto aqui, uma embalagem. Então, vamos observar. Todas essas daqui são as mesmas, né? Vamos pegar uma aqui. Vamos pegar aqui. Olhando bem para essa embalagem. Ela tem o formato de um prisma ou de uma pirâmide. Ó, olha bem. Prisma ou pirâmide? Vamos voltar. Ó, prisma ou uma pirâmide. O formato deles parece com qual? Se parece com um prisma, né? Se assemelha mais a esse aqui. E qual é o formato da base? Vamos voltar. Olha bem. O formato é retangular. Então, aqui, no número 1, esse segundo aqui, vocês vão colocar que ele tem um formato retangular. Então, aqui, número 2. Recorte as planificações do material de apoio e construa os modelos de sólidos geométricos. Observe e manuseie os modelos de prisma e de pirâmide, como estes ao lado. Então, vocês vão pegar lá no material de apoio essa folha, vão recortar essas imagens aqui corretamente e depois vocês vão colar. Então, coloquem a tesoura aqui, ó, do lado de fora do tracejado para fazer o recorte correto, para não recortar nenhuma parte dele, tá? Para fazer a colagem certinha. E aqui. Comparando as faces do prisma com as faces dessa pirâmide, que diferença você observou? Então, ó, comparando as faces do prisma com as faces dessa pirâmide, que diferença você observou? Vamos voltar. Que diferença eu observo aqui? Ó, a pirâmide, ela tem 4 faces triangulares. Vamos olhar, ó. 1, 2, 3, 4, certo? E o prisma? Ele tem 3 faces retangulares, ó. 1, 2, 3. 3 faces retangular.
e 2 retangulares, ó, 2 retangulares. Então, o prisma, 3 faces retangular e 2 triangular. A pirâmide, 4 faces triangulares, olha. 4 faces triangulares, certo? E depois, os sólidos geométricos que você construiu são poliedros ou corpos redondos. Por quê? Então, vamos voltar um pouquinho lá para relembrar o que são poliedros ou corpos redondos. Então, os poliedros, vem do latim, né, essa palavra, poli significa muitos e edro, face, então, muitas faces, né? São os sólidos geométricos limitados por polígonos. São figuras, e o que são esses polígonos? São figuras geométricas planas e fechadas por segmento de retas, são chamados lados. E de acordo com a quantidade de lados que as formam, essas figuras possuem os nomes e os formatos diferentes. Então, os poliedros, eles têm apenas polígonos planos, tá? E o corpos redondos são formas geométricas que são restritas ao cone, ao cilindro e a esferas. Todas essas são de estruturas tridimensionais, tá? São formas geométricas espaciais. E o corpo redondo, ele tem apenas uma parte que é arredondada. Agora aqui, a número 4. Então, desculpa, número 3. Os sólidos geométricos que você construiu são poliedros ou corpos redondos? Por quê? Eles são poliedros, pois eles apresentam apenas faces planas. Concordam? Os corpos redondos, ele teria apenas uma parte arredondada. E o poliedro, ele tem apenas a face plana. Número 4. Os prismas e as pirâmides apresentam faces, vértices e arestas. Escreva o nome de cada elemento indicado em cada um dos sólidos. Então, vamos lá. Os sólidos geométricos, eles são compostos por esses 3 elementos, que são fundamentais: faces, arestas e vértices. Mas o que significa cada uma dessas? A face são cada um dos lados. Então, são esses aqui, ó. As arestas são as linhas que encontram com os lados. Então, são essas daqui, ó. Você tá vendo? São os contornos aqui, eu diria. E os vértices são os pontos de união das arestas. Então, face são os lados. Frente, trás, colocaria frente, trás, lado, baixo e cima. As arestas são as retas, ó. Seria, que eu poderia chamar aqui de contorno, tá? São as linhas que resultam no encontro das faces. E os vértices? É o ponto de união das arestas. Então, vamos aqui. Esse daqui seria o quê? Face, aresta, lado ou vértice? O vértice é o ponto de união. Esse daqui seria o quê? A face, é o lado. E esse daqui seria o quê? As arestas. A mesma coisa aqui. Esse seria o quê? O vértice. Ó, é o ponto de união. Esse, a face. E esse daqui, as arestas. No próximo vídeo, correção da página 15.